Pedido. Boa noite a todos, então, né? Os professores aí estão com a palavra. Boa noite, abençoados. Sejam bem-vindos. Embora vocês, né, são poucos alunos que estão aqui, mas graças a Deus estão presentes. A gente preparou uma dinâmica diferente no dia de hoje, né, das nossas três, né, primeiras aulas. Então, eu gostaria de acolher a todos vocês, sejam todos, né, muito bem-vindos. E a proposta de hoje é falar sobre a avaliação diagnóstica que vocês fizeram, né, até o dia 9 de outubro, e logo depois a gente vai fazer algumas questõezinhas, né, comentadas do Enem. Mas antes, né, eu gostaria de perguntar para vocês. Aqui, pelo que eu estou vendo, tem a Fernanda, que é do terceiro ano. Eu gostaria de vocês, né, que vão fazer o Enem, como é que vocês estão se preparando, tem o Davi também, que pode estar falando, né, como é que vocês estão preparando para o Enem, como é que vocês estão fazendo para estudar. E também eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre como está sendo, né, estudar matemática em tempos de pandemia. E quem não quiser, né, abrir o microfone para poder falar, fica à vontade em escrever no chat e a gente vai ler, né, os comentários de vocês. Gente, não precisa tumultuar para responder, um de cada vez. Bora, gente. Para ficar uma coisa dinâmica, uma palavrinha, o que vocês estão fazendo? Responda lá no chat. Vamos lá, pessoal. Vamos ajudar a professora a responder lá no chat. Tá todo mundo ouvindo aí, né? Matheus falou que está estudando para o Enem. Que bom, né? Já que está no primeiro ano, já começa a se preparar logo. Que legal. Sim. Tem mais? Para a gente não ficar, né, esperando muito, vocês estão muito tímidos. Até o final, a gente vai esperar respostas de vocês. Enquanto isso, a gente começa, né? Nós vamos passar um vídeo para vocês agora,
que é justamente um incentivo do estudo da matemática nesses tempos de pandemia aí, né? Como estudar. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês e vou apresentar um vídeo, né, de uma adolescente igual a vocês, que também está dando dicas de como que a gente faz isso, né, em tempos de pandemia. Você sabia que quanto mais você está para concurso, menor a sua chance de passar? Não falei errado, não. Quanto mais... Não está dando para ver, não, né? Tá aqui, tá ok. Tá dando para ver, sim. Só o volume aí, Rejane, que tá abaixo do vídeo lá. Vou colocar. Beleza, eu vou colocar na tela inteira. É Lucas Felpe e ele vai dar umas dicas para vocês. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite para quem estiver assistindo. Eu aqui agora vou falar para vocês nesse primeiro vídeo algumas dicas sobre como estudar matemática, essa matéria que é tão vista como difícil para muitos estudantes no país. O pessoal mais tem dificuldade, pelo que eu vi, foi o assunto mais cobrado por vocês no meu post no Instagram, que teve mais comentários e mais dúvidas foram pedidas para mim. Então eu vou aqui tentar falar algumas das dicas para vocês estudarem essa matéria, se recuperarem nesse assunto, conseguirem ir bem nos vestibulares que vocês têm pela frente. Eu vou juntar esse assunto em principalmente 5 dicas para vocês estudarem matemática, e lá no final, na última dica, eu vou falar mais especificamente sobre os estudos de matemática para o Enem, os exercícios do Enem. Bom, então vamos lá. Na primeira dica eu vou falar com o pessoal que diz que não sabe nada de matemática. O pessoal que fala, não sei nada, não consigo resolver nenhum exercício, tenho muita dificuldade, qualquer matéria que aparece, não consigo resolver. Essa dificuldade acontece com bastante gente porque matemática é a matéria mais cumulativa que existe. Se você tem dificuldade em matemática a esse ponto, é porque essa dificuldade vem de um processo anterior a hoje em dia. No ensino fundamental, provavelmente, passando os anos do ensino médio, pode ter pego algumas recuperações, não ter entendido completamente os assuntos, a sua dificuldade vai acumulando e você não consegue depois resolver outras matérias, porque elas exigem os conhecimentos mais básicos. O que eu recomendo é você procurar os seus pontos fracos enquanto você faz exercícios, procurar qual é o seu erro que você repete várias vezes e voltar atrás mesmo para estudar. Não precisa ter vergonha de voltar atrás nos estudos de matemática e procurar uma matéria de ensino fundamental, procurar uma matéria mais básica que você tem errado bastante, porque é isso que pode estar te impedindo de uma nota boa em matemática. Se você, por exemplo, percebe que o seu erro é repetitivamente desenvolver equações de primeiro grau, volta e procura materiais na internet ou em livros didáticos de ensino fundamental mesmo. Procura como resolver essas equações, fazer exercícios. Em qualquer matéria que você percebe que está falhando alguma coisa e essa matéria pode ser um passo atrás da que você está hoje, não tem problema. Volta atrás, estuda para depois continuar para mais difícil. Minha dica número 2 vai sobre tempo. Quanto tempo diário é bom estudar matemática? Eu acho que isso vai de cada um. Você mesmo tem que saber se você tem muita dificuldade, média dificuldade ou facilidade na matéria de matemática, e aí você vai poder ir escolhendo quanto tempo você precisa. Eu acho que você precisa ir testando e vendo quanto o seu cérebro aguenta de matemática de uma vez só, e ao mesmo tempo vendo o quanto é suficiente para você estudar e ter uma conclusão dos seus estudos por dia sem interromper muito. A dica número 3 é sobre estudar teoria. Muita gente pergunta se é importante estudar teoria de matemática ou não, fazer exercício é mais importante. Eu considero que teoria é importante sim, porque sem você ter um contato com a teoria, você não consegue pular para os exercícios. Então, em cada assunto, eu acho que você tem que se perguntar, você já tem uma noção daquela matéria? Você já tem um pouco mais de conhecimento sobre ela? Se sim, vai para os exercícios, e aí nos próprios exercícios você vai perceber no que você está errando mais, quais são suas dificuldades naquele assunto, para você perceber os seus erros, e aí conseguir voltar na teoria e estudar especificamente o que está te fazendo errar. Se não, você não tem muito conhecimento com aquela teoria, com aquele assunto, primeiro estuda a teoria, estuda as noções básicas daquele assunto para depois ir para os exercícios.
Dica número 4 é sobre os próprios exercícios. Como fazer exercícios de uma forma que seja eficiente e produtiva. Eu acho que você tem que procurar os seus pontos fracos cada vez que você faz exercício de uma matéria, analisar o que você está errando. Então, a cada vez que você faz exercício, não só faz exercício e checa se está certo, checa se o seu raciocínio foi certo, se o seu desenvolvimento foi correto. E se teve um exercício que você não conseguiu fazer, procura como faz ele na internet ou no seu livro ou com um professor. Procura como era o passo a passo para fazer aquele exercício e para resolver, porque é assim que você vai aprendendo. Sobre como fazer os exercícios em casa, eu gosto bastante de dizer para você ler o enunciado em voz alta. Muita gente se pega lendo enunciado sem entender o que tá lendo, porque se distrai, porque está pensando em outra coisa, porque lê e ao mesmo tempo não está muito concentrado. Eu gosto bastante de ler em voz alta, porque quando eu falo, eu não tenho como me desconcentrar daquilo. Eu estou me forçando a me concentrar naquelas palavras e naquela leitura, para eu poder realmente passar uma leitura de uma vez só e conseguir já pegar o que o exercício está pedindo e o que ele está me dando. A dica número 5 vai para os próprios exercícios de Enem. Como estudar para a prova de matemática do Enem? Eu acredito que a prova do Enem não é só uma prova de conteúdo de matemática. Ela também exige muita habilidade de leitura e interpretação de texto. Então, além de você estudar tudo isso que a gente falou até agora sobre o conteúdo, você tem que ter boa noção do que o Enem pede de leitura e interpretação. Porque, como você pode ter percebido, se você já fez alguma edição do Enem, as questões de matemática têm textos normalmente longos e complicados. Esses textos longos normalmente são para tornar a questão mais difícil do que ela é. A questão pode exigir um conteúdo fácil, mas o texto torna-la um pouco mais difícil, colocando palavras complicadas, uma situação complicada do cotidiano que você precisa interpretar, extrair de lá as informações e extrair o que ele está pedindo de conteúdo matemático. As questões do Enem não são tão difíceis quanto parecem. A forma que eu acho mais eficiente de estudar para matemática no Enem é fazendo exercícios do próprio Enem de edições anteriores. Eu acho que depois que você já estudou a maioria dos conteúdos de matemática e vai focar para o Enem especificamente, pega bastante exercício de edições anteriores do Enem e procura entender como eles funcionam, como eles cobram os assuntos que eles cobram e como eles trabalham com diversos assuntos que você já estudou. Normalmente os exercícios têm esses textos longos, mas enquanto mais você treina essa capacidade de tirar a parte difícil deles e você vai conseguir resolver a maioria desses exercícios. O truque é você se adaptar ao estilo de questão que o Enem cobra, que é diferente dos outros vestibulares e de outras provas por aí. Eu tô dizendo por experiência própria porque eu mesmo entendi essa tática, entendi que as questões não eram tão difíceis quanto parecem, então quando eu cheguei na hora da prova, eu já olhei para as questões falando, não, eu sei que isso aqui não é tão difícil, é só ler com cuidado, é só extrair dali com cuidado, que você faz exercícios como você faz qualquer outro. Eu acho que é isso, espero que vocês tenham gostado. Continuem inscritos no canal, eu vou ainda fazer muitos vídeos sobre outros assuntos, outras dicas. Vamos mandando no Instagram, @lfelp, outras sugestões de vídeos e de assuntos que eu posso abordar. Quanto mais conteúdo a gente vai produzindo, mais eu estarei ajudando vocês nas suas rotinas e agora nesse início de aulas. Então, muito obrigado por assistirem e até a próxima. Ei, você está tentando aprender cálculo, mas está há muito tempo sem estudar. Eu espero que vocês tenham ouvido, né, as dicas que foram dadas para que possam tentar, né, na medida do possível, mesmo com muito esforço, né, que vocês estão fazendo, para conseguir alcançar os objetivos de vocês, né, que é entrar numa faculdade. Na revista Veja, no dia 29 de julho, saiu uma matéria que falava justamente sobre isso, sobre uma cartilha de sobrevivência, né, em tempos de pandemia, como é que esses adolescentes estão estudando para o Enem. E aí lá fala, nessa cartilha, alguns pontos. Quem tiver curiosidade pode acessar, né, o site da Veja, do dia 29 de julho, né, que fala justamente disso, que a pessoa precisa organizar o tempo, mantendo uma rotina, fazer playlist das aulas, né, para que possa estar acompanhando no YouTube, usar as redes sociais, consumir notícias, né, porque é muita coisa de atualidade, né, e exercitar, né, para que a pessoa possa demonstrar justamente isso que Fernanda falou lá no chat, a questão da concentração.
né, que é difícil nesse tempo de pandemia, mas que vocês são muito capazes, eu tenho certeza que vocês, a cada momento, estão se superando, assim como nós, professores, estamos aprendendo muito nesse tempo de pandemia, coisas que não era habitual, né, da nossa rotina, mas que a gente teve que fazer a mudança por uma questão de necessidade, para acompanhar e poder auxiliar vocês nesses tempos. Agora eu vou passar a palavra para Neide, vou compartilhar a tela de novo, e a apresentação agora vai ser dela. Mas ao longo das aulas, vocês podem estar perguntando, vocês podem estar fazendo comentários lá no chat, ou abrindo o microfone e falando, né? Para que tenha mais participação. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sei que estamos em números pequenos, mas vocês estão em busca do conhecimento. Então, qualquer coisinha que você aprende num aulão desse, você já dispara na frente de outros alunos, entendeu? Vocês estão aqui, vocês não estão perdendo tempo, vocês estão adquirindo conhecimento, tá? Uma coisa também que eu gostaria de pedir a vocês, se vocês ainda não fez, façam a sua matrícula, tá? Tem os links, já estão no grupo, e se vocês tiverem alguma dificuldade, é só procurar algum dos professores, tá bom? Eu vou começar aí com a avaliação diagnóstica do primeiro ano, tá? Tem, assim, uma montadora de automóveis possui 10 elevado a 4 funcionários. Gasta uma média mensal de 15 vezes 10 ao cubo reais de salário por cada funcionário. Ao final de um ano, pagando 12 meses de salário para cada funcionário, em reais, ele gastará. Nesse caso, ele está perguntando quanto que ele vai gastar, né? Então, ficou fácil de estar resolvendo isso aí, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar a quantidade de funcionário que foi te dada, que é 10 elevado a 4, vai multiplicar pelo gastos mensais de funcionários, tá? Que foi dado também, que é 15 vezes 10 ao cubo, tá? Aqui é o gasto anual, é tudo que você gastou no ano. Esse 12 aqui é referente aos 12 meses. Esse 15 vezes 10 ao cubo está referindo aos gastos mensais de funcionários, tá? Vezes 10 à quarta, que é a quantidade de funcionários, tá bom? O que você vai fazer? Vai pegar 12 e multiplicar por 15, que vai dar 180. E aqui tem 10 ao cubo vezes 10 à quarta. Esse 10 ao cubo vezes 10 à quarta é potência de base igual. O que você faz com potência de base igual? Você conserva a base e soma os expoentes. Por isso que aqui embaixo está aparecendo 180 vezes 10 elevado a 7, tá? O que você vai fazer agora? 180 para nós é a mesma coisa que você falar que é 18 vezes 10, tá? Então, como você apareceu mais uma potência de 10, você vai deixar o 18 quieto e vai multiplicar 10 vezes 10 elevado a 7. De novo, potência de mesma base, você vai conservar a base e somar os expoentes. Então, aí, 1 que dá no 10, mais o 7 que está no outro 10, por isso, 10 elevado a 8 reais. Então, aí, nesse caso aí, a letra B, que está 18 vezes 10 elevado a 8. Se tiver alguma dúvida, posso estar perguntando no chat. Número 2. A expressão que representa uma função linear é. O que é função linear? A gente tem que entender que função linear é dada pela forma f de x é igual a ax. Então, nesse caso, você já definiu o que é função linear, fica fácil de você procurar qual é a alternativa, a de x. A vezes x. Então, aqui na letra A tem y igual a x mais 1. Isso aqui é o quê?
esse y para nós é f de x, é uma função. X mais 1 é uma função de primeiro grau, tá? Lembrando que o x está positivo, então é uma função crescente. Então, não é nossa função linear. Na letra B, tem y é igual a 3 menos x. O x aí é negativo. Esse x aí, se ele é negativo, a função também é de primeiro grau, porque aqui não tem nenhum grau elevado no x. E também, como é negativo, é uma função decrescente, tá? A letra C aí você pode descartar de primeira, porque é uma equação de segundo grau, porque está mostrando que o x aí está ao quadrado, então não é o que nós estamos procurando. E por fim, a letra D tem y é igual a 5x. Como eu te falei, você tem que definir o que é a função linear. Então, função linear é dada por f de x é igual a vezes x. F de x é a mesma coisa que y. Então, esse a está assumindo o valor de 5 e o x está constante. Então, nossa resposta é a letra D. Tá. Número 3. Igual o rapaz falou no vídeo, tem hora que a gente vê o enunciado muito grande, a gente acha que é muito difícil. Não é. A questão é mesmo só a gente relaxar e falar assim, não, essa questão eu domino. É coisa fácil mesmo, tá? Não precisa ter medo, tá? Temos que encarar. Então, tem assim, número 3, tem assim, Rosângela está em sua casa e vai visitar sua mãe que mora em outra cidade. Durante o trajeto, ela percebeu que a cada hora que passava, ela percorria 80 quilômetros. Rosângela escreve uma função para representar sua posição em quilômetros, em função do tempo percorrido a cada hora. Essa função é, letra A, do primeiro grau, que tem f de x é igual a 80 vezes x. Letra B, do segundo grau. Letra D, logaritmo. E tem letra C, exponencial. Essa equação aí está mostrando o quê? Que ela percorre 80 km por hora. Essa hora para nós aí, vamos considerar que é meu x. Então, ela percorre 80 vezes x. A partir do x, alterando a hora, eu vou saber quantos quilômetros que ela percorreu. Nesse caso aí, isso aí é apenas uma função de primeiro grau. Bem fácil de resolver, tá? Que, no caso, as outras opções aí, você pode descartar logo, porque ela já falou, 80 quilômetros vezes o tempo que ela percorre, tá? E outra coisa também vai ficar só 80x, sendo que é uma função de primeiro grau. Porém, você não tem o mais b, tá? No caso, esse mais b seu está sendo negativo, tá? Pode passar. Tudo bem. Questão 4. Tem assim, dos gráficos abaixo, o que melhor representa o gráfico da função y é igual a x mais 1. Tá. Primeira coisa, o que você vai fazer? Você vai substituir o valor de y por zero. Você substitui aqui o valor de y por zero. Quando você colocar aí, vai ficar zero é igual a x mais 1. Você muda de lugar, vai ficar x mais 1, que é igual a zero. Então, o meu x vai ser igual a menos 1. E meu x, tá? Então, aqui, no gráfico, você tem a reta deitada, que é x, e a reta em pé, que é y, tá? Então, uma resposta aí você já encontrou. Você encontrou que seu x é igual a menos 1, tá? Então, aí, para nós já estamos eliminando duas opções. Nós estamos eliminando a letra B e a letra C. Então, nós estamos entre a letra A e a letra D, tá? Do mesmo jeito que eu substituí o y por zero, agora eu vou substituir o meu x por zero, tá? Quando eu substituo o meu x por zero, vai ficar assim, y igual a 0 mais 1.
Então, o meu y vai ser 1. Então, portanto, eu encontrei, né? Eu encontrei menos 1 para x e 1 para y. Então, entre a questão A e a B, que eu estava na dúvida, então minha resposta é a letra D, porque minha reta deitada é do x, tá? E tá aqui aparecendo menos 1, que é o meu ponto que está marcando, e o y tá 1 positivo. Então, minha resposta é a letra D. É só substituir os pontos, tá? Resposta certa é a letra D. Essa questão 5 tem a mesma analogia da questão anterior. Tem assim, qual dos gráficos abaixo representa a função dada por y é igual a menos x mais 7? Então, te deu aí 4 gráficos, e aí você vai substituir os valores. Vamos substituir aí o primeiro, o y, por 0, tá? Então, vai ficar aí, substituindo por 0, vai ficar menos x mais 7, que é igual a 0. Você vai colocar letra por um lado, número por outro, vai ficar menos 7, menos x, que é igual a menos 7. Os dois lados estão negativos, você vai usar um artifício de multiplicar por menos 1, tá? Multiplicando por menos 1 os dois lados, faz os dois lados tornar positivo, porque menos com menos, mais. Então, ficou mais x, que é igual menos com menos, mais 7. Então, eu encontrei aí, tá? Então, minha resposta aí, eu encontrei x é igual a 7. Então, minha reta deitada, eu vou encontrar 7 por x, tá? No mesmo jeito que eu substituí o meu y por 0, agora eu vou mudar. Vou substituir o meu x por 0. E aí eu vou encontrar na onde que a reta está interceptando no eixo do y, tá? Então, vai ser assim, y é igual menos, que é x mais 7, menos 0 mais 7. Esse menos 0 não precisa contar, então o meu y é 7, tá? Então, eu encontrei 7 para x e 7 para y. Então, em qual desses gráficos aqui tá falando isso, que é 7 para x e 7 para y? Esse intercepta aqui, ó, na letra C. Ó, a reta deitada tá o x, que tá valendo 7, e a reta em pé, que é o y, também está valendo 7. Foram os valores que nós substituímos na função do primeiro grau lá em cima. Então, é isso. Então, é a letra C. Tudo bem. Vamos. Isso aí. Então, a parte do primeiro ano já foi. Agora eu passo a palavra para a Thaís, vai dar sequência à avaliação diagnóstica do segundo ano. Boa noite a todos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo vai ficar gravado aí. Bom, a gente está conversando sobre a avaliação diagnóstica dada pela Secretaria de Educação, né? Avaliando o PET que vocês têm feito, estavam fazendo a avaliação, abordou o conteúdo até o PET 3, né? Até o PET, se não me engano, PET 3. E nós vamos dar uma olhada nas questões do segundo ano, né? Nós vamos ver as questões que foram trabalhadas no segundo ano. E essas questões foram questões foram questões voltadas, né, abordando a parte de, principalmente, combinatória, né? Então, nós vamos dar uma olhadinha nessas questões, verificar como que foram, né? Então, aqui, avaliação diagnóstica 2020, matemática, segunda série do ensino médio. Né? E também essas questões, né, a gente falando da questão da preparação para o Enem, essa avaliação diagnóstica, nós estamos vendo, assim, muitas questões voltadas com conteúdo que se aborda, né, também a questão do Enem,
né? E como eu já havia falado numa aula anterior, esse conteúdo de análise combinatória ele é muito cobrado do Enem, né? Então, nós vamos começar. Primeira questão. Numa livraria, Pedro encontra 15 diferentes livros de matemática, 20 diferentes livros de português e 30 diferentes livros de inglês. Né? Aí, de quantas maneiras Pedro pode escolher nessa livraria 2 livros de disciplinas diferentes? Então, aqui você tem que Pedro ele tem as opções, né? 15 livros de matemática, 20 livros de português e 30 livros de inglês. É uma questão bem simples, bem facinha, né? A aluno que viu um pouquinho de princípio fundamental da contagem consegue resolver sem usar aquelas fórmulas, né? Que eu já falei com vocês com relação à fórmula da conversão, um pouquinho sobre análise combinatória, né? Então, aqui eu já marquei a opção correta, que é 1350. Por quê? Vamos analisar aqui a questão. Então, ele tem 15 diferentes livros, e aí vem a pergunta, né? Tem as opções aqui de livros que ele pode buscar, e ele fala que de quantas maneiras Pedro pode escolher 2 livros de disciplinas diferentes. Então, quer dizer que ele vai escolher 2 livros, ele pode escolher 2, né, um de matemática e um de português, 2 pode ser português e inglês, 2 pode ser matemática e inglês. Então, ele não pode escolher 2 livros da mesma disciplina. Tá? Então, vamos aqui. Então, vamos para a resolução aqui. Então, Pedro ele tem que escolher, né, como eu falei, matemática e inglês, ou matemática e português, ou inglês e português. Nessa questão aqui, e muitas questões de combinatórias, nós temos 2 conjunções, né? 2 conjunções. Uma aditiva e outra alternativa. Eu sempre falo para meus alunos ficarem atentos ao enunciado. Né? Quando você pensar no ou, a gente vai falar em soma. Quando a gente vê, né, quando você ouve e lê o e, na sua pergunta está falando do e, no questionamento, né? Então nós vamos tratar com multiplicação. Então nós temos aqui, olha, tomando 15 de matemática, P 20 e inglês 30. Então você tem aqui, olha, como aqui, ó, matemática e inglês, então eu tenho 15 vezes 30, ou 15 vezes 20, matemática, não, voltando aqui, matemática e português. Então, matemática e inglês foi aqui 15 vezes 30, e inglês e português 20 vezes 30. E aqui você tem o ou e ou, beleza? Então, você vai ter aqui as continhas básicas, né? Essas continhas vai fazer 300, mais 450 mais 600, e vai dar a resposta 1350, que é a letra, já tinha marcado aqui anteriormente, que é a letra B. Beleza? Então, nós vamos agora, né, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, é só pedir, parar, que a gente conversa sobre a questão, tá, pessoal? Quem está presente, né? Então, a questão bem simplesinha da nossa avaliação diagnóstica, né? Você não precisava recorrer a fórmulas para fazer, só usando o princípio fundamental da contagem, né? E aí nós temos a nossa questão 2. Só um minutinho, mais slide. Questão 2. Para ir da cidade A até a cidade C, um viajante tem de passar pela cidade B. Entre A e B, ele pode optar por 4 empresas aéreas e entre B e C, escolha entre 3 empresas de ônibus. Quantas são as opções de transporte para viajar de A até C? Então, ele quer passar de A até C, só que necessariamente ele vai ter que passar por B. Então, no enunciado está dizendo que ele tem que passar por B.
ele não pode passar de A até C direto, tá? Então, é uma questão simplesinha também, né? Olha só, como ele tem que ir de A até C, o viajante necessariamente passa por B. Então, ele tem as seguintes possibilidades. De A para B, ele tem 4 empresas aéreas. De B para C, 3 empresas de ônibus. Então, pelo princípio fundamental da contagem, né? Uma questão simples do princípio fundamental da contagem, 3 vezes 4 igual a 12. Então, é uma questão bem simples, bem fácil da gente fazer. Tá? É só de interpretação mesmo. Acho que a questão da matemática, nós, né, como o Lucas, né, o rapaz falou, envolve muita questão de interpretação. Eu sempre falo com vocês que, meus alunos, né, que sempre matemática tem muito a ver com a interpretação. A interpretação correta é 75% da resolução. Vamos lá, questão 3. Cada situação abaixo envolve agrupamentos que podem ou não ser distinguíveis pela ordem de seus elementos. Classifique com S o agrupamento que se altera ao modificar a ordem dos seus elementos. E ao contrário, com N. Formar números ímpares de 3 algarismos distintos. Segunda afirmação. Formar números que são produtos de 2 fatores escolhidos entre 2, 3, 5, 7 e 11. Então, aqui, pessoal, nós temos o seguinte. Questão de agrupamentos. Nós temos 2 tipos de agrupamentos. Agrupamentos ordenados e não ordenados, né? Ordenados é aqueles que a ordem dos seus elementos vai influenciar no resultado. E não ordenados é aquele que a ordem, você mexendo nos elementos, vai continuar a mesma coisa, vai alterar em nada. Certo? Então, o que nós temos? Qual a sequência correta dessa classificação? 1. A ordem sim, né? No caso, 1, sim. O agrupamento se altera a modificar a ordem dos seus elementos. E 2, né? É não, a ordem não se altera. Então, nós vamos ver, vou ver por quê. Vou analisar aqui. Olha só. Eu peguei esse caso particular para a gente analisar. Formando números ímpares de 3 algarismos distintos, podemos ter, por exemplo, pegando os algarismos 3, 6 e 5, nós temos 365, é um número ímpar, 635 também é um número ímpar, 653 também é um número ímpar, e 563 também é um número ímpar. Aqui não importa a quantidade de números ímpares eu vou formar, é só o caso de formar números ímpares com 3 algarismos distintos, né? E analisar se a ordem está importando. Aqui, ó, a gente sabe que o nosso sistema de numeração ele é decimal e posicional. Então, aqui o 3, o valor absoluto dele é 3, mas o relativo é 300. Aqui, o 3 também tem a mesma, o valor absoluto é 3, mas o relativo é 30. E aqui, 3, o valor absoluto relativo mesmo, aqui também. Mas a posição que ele ocupa vai mudar o valor dele, né, o valor relativo dele. Então, pessoal, a gente sabe, então nós temos aqui, ó, logo a ordem, né, logo, dependendo da ordem, temos novos elementos. Daí o agrupamento se altera ao modificar a ordem dos seus elementos. Bom, já no caso em que os produtos são fatores distintos a partir de 2 algarismos, nós vamos pegar um exemplo, eu peguei só o número 2 e 3. Se eu pegar 2 e 3, 2 vezes 3 é 6. Faltou um vezes aqui, né? Seria 3 vezes 2, também vai ser o produto igual a 6. Depois eu coloco um vezes aqui. Então, a ordem dos algarismos, dos fatores, não alteram o produto. Então, nesse caso aqui, formar produtos com 2 algarismos, não vai alterar, né, o resultado final. Então, a ordem, né, logo o agrupamento não se altera ao modificar a ordem dos seus elementos. Beleza? Bom, essa é uma questão muito de conteúdo, de você entender realmente o que são os agrupamentos. Os agrupamentos ordenados e agrupamentos não ordenados. Então, conhecer o conteúdo, dominar o conteúdo também faz parte da aprendizagem, né? Próximo, questão 4, ainda na mesma ideia, né?
Considere dois problemas seguintes. Quantos números de 5 algarismos distintos existem no nosso sistema de numeração decimal? Agora, segundo, quantos números de 5 algarismos existem no nosso sistema de numeração decimal? Em quais desses problemas os agrupamentos considerados são distinguíveis pela ordem de seus elementos? Ou seja, você pode diferenciá-lo pela ordem de seus elementos. Se você for pegar números de 5 algarismos distintos, tá? A ordem desses números, como eu falei anteriormente, vai mudar. Se você mudar a ordem dele, muda o número, né? 1, 2, 3, 4, 5 é um número, 5, 4, 3, 2, 1 forma outro número, né? E quantos números de 5 algarismos existem no nosso sistema de numeração decimal? Também muda, certo? A ordem influencia, tá? Da mesma maneira, mesmo que eu repita números, a ordem vai influenciar, vai fazer alterações, beleza? Agora, então a resposta, no caso, tanto em P1 quanto em P2, né, a ordem vai eles são distinguíveis pela ordem, tá bom? Bom, questão 7. Ou questão 7, questão 5. Em um parque de diversões, há 5 brinquedos, cada um comandado por um funcionário. Se todos os 5 funcionários são habilitados para comandar qualquer um desses brinquedos, quantas distribuições dos funcionários podem ser feitas? Então, eles querem saber o seguinte: quantos funcionários, quantas distribuições nós podemos fazer entre os funcionários? Né? Joãozinho vai operar 1, Zezinho 2, então o brinquedo 1 muda para Zezinho, 2 para Joãozinho. Como é que pode fazer essa distribuição para eles trabalharem, né? Então, aqui a resposta, eu não assinalei aqui, mas a resposta é a letra D, 120. Vamos ver por quê. Bom, como todos os funcionários estão habilitados a operar todos os brinquedos, então qualquer um, né, o primeiro brinquedo, qualquer um dos 5 pode operar. O segundo brinquedo, qualquer um dos 5 pode operar. Terceiro brinquedo, qualquer um pode operar. No caso aqui, se o primeiro brinquedo, né, se um dos 5 brinquedos for operado por um, para a próxima escolha eu tenho 4 brinquedos e 4 pessoas. Então, são 4. E aí, depois, assim sucessivamente, né, 4, né, e aí você aplica, no caso, o princípio... Você aplica o princípio fundamental da contagem ou, né, no caso aqui, uma permutação simples, no caso de permutação simples, né, que seria fatorial de 5. Beleza, pessoal? Então, a prova a diagnóstica de matemática estava bem tranquilinha para ser feita, né? Eu acho que todos fizeram bem tranquilo, que ninguém me procurou para perguntar alguma coisa, mas estava bem tranquilinha mesmo. E eu volto daqui a pouco para falar com vocês, para conversar com vocês sobre as avaliações, sobre a questão do Enem, as questões do Enem. Beleza? Regiane. Sim, já vou compartilhar a tela aqui. Então, eu fiquei responsável para estar falando com vocês sobre a avaliação diagnóstica do terceiro ano. Assim como a Daías falou, e Neide também, né, as questões, elas foram tranquilas, né, como o Neide falou também sobre a questão do tamanho das questões, né, tem horas que dá alguma confusão, mas é só ler com atenção, a concentração que vocês precisam, né, nos mínimos detalhes,
para que vocês resolvam rapidamente cada uma delas. Então, a primeira questão da avaliação diagnóstica do terceiro ano, ela falava sobre, né, uma pesquisa feita em uma cidade mostra que para cada 10 de seus habitantes com idades entre 18 e 39 anos, 7 deles continuam morando com os pais, independentemente de sua condição social ou econômica. Então, como vocês tiveram a parte, né, de matemática financeira, a pergunta é justamente essa: qual é a porcentagem de habitantes dessa cidade que moram com os pais? Então, está bem específico aqui, ó, que é que moram com os pais. Então, vem as opções, mas observando os números que aparecem aqui em relação à quantidade, né, para cada 10 habitantes, 7 continuam morando com os pais. E a idade dessas pessoas é entre 18 e 39 anos. Então, a pergunta está referente a justamente essa porcentagem dos que moram com os pais. Então, eu tenho aqui 7 de 10. Então, qual é a porcentagem que esse 7 remete a esse valor total aqui, ó, que é o 100% de 10? Então, é bem simples, né? Aqui eu coloquei 7 de 10. Então, 7, você tem duas maneiras diferentes de estar fazendo bem rapidamente, né? Então, 7 dividido por 10 é 0,7. Esse 0,7 multiplicado, né, por 100, você encontra o valor de 70%. Mas as respostas que aqui tem: letra A, 7%, letra B, 70%. Então, nós já achamos que é 70%. Porém, a resposta não é a B. Porque lá na pergunta está bem claro que é os que moram com os pais. E esse valor de 7, né, é em relação a essa faixa etária aqui. Então, a resposta certa é 70% com as idades entre 18 e 39 anos moram com os pais. Então, a letra D. A próxima é uma questão bem grande, o enunciado, né? A gente tem que ler com atenção, porque é simples, mas você tem que colocar aí uma afirmativa, se é verdadeiro ou falso, as frases que foram colocadas em relação a esses dois estádios citados. Então, na cidade frutal, há 2 estádios, A e B, com capacidades para 40 mil pessoas e 18 mil pessoas, ou seja, o A, 40 mil, e o 18 mil, né? O B, por isso está aí respectivamente, é na ordem que aparece. Então, o A é 40 mil e o B é 18 mil. Um evento simultâneo nos 2 estádios teve a ocupação de 25% da capacidade do estádio A. Então, se a gente pegar 25%, se a gente colocar 25 sobre 100 e simplificar a fração, essa fração vai dar 1/4. Então, é a mesma coisa de eu dividir o 40 mil por 4. Seria o valor correspondente a esses 25%. Se eu pegar 100%, divido por 4, cada parte eu vou ter 25%. Então, é a mesma coisa a divisão aí por 40 mil por 4. Do estádio B, aqui está o valor de 50% dessa capacidade. Então, se o estádio B foi 18 mil pessoas, 50%, a gente sabe que o total é 100, 50% já é metade.
Então, você pode dividir isso aí por 2, tá? São as operações que a gente pode fazer inicialmente para a gente poder afirmar se essas alternativas aí são verdadeiras ou falsas. Então, você tem aqui, o público que compareceu ao estádio A é maior do que o público que compareceu ao estádio B. Então, se eu pego 25% de 40 mil, como eu disse, você pode multiplicar 40 mil por 25%, você vai encontrar o 10 mil, ou dividir 40 mil por 4, você encontra o mesmo valor. O B, 18 mil vezes 50%, vai dar metade, que é 9 mil, ou dividindo 18 mil por 2, você encontra 9 mil do mesmo jeito. Então, a primeira alternativa é: o público que compareceu ao estádio A é maior do que o público que compareceu ao estádio B. Então, a resposta é verdadeira, né? Porque se um compareceu 10 mil, que foi o A, e o B compareceu 9 mil, então a resposta é verdadeira. O segundo ponto aqui: o público dos 2 estádios superou, ou seja, ultrapassou a quantidade da metade do estádio A. Então, o estádio A são 40 mil pessoas, né, a capacidade. A metade são 20 mil, que é só dividir 40 mil por 2. Então, como está falando aqui, nesse número 2, que o público dos 2 estádios superou essa capacidade, então vamos lá. 10 mil mais 9 mil, 19 mil. Então, se a metade é 20 mil e a afirmação está dizendo que superou a quantidade da metade, que é 20 mil, então essa alternativa ela é falsa, porque deu menos, né? Deu 19 mil, não passou de 20 mil. A terceira opção falou: a soma dos espectadores de ambos os estádios superou em 1.000 a capacidade do estádio B. Então, a soma dos espectadores. Então, vamos lá. Como os 2 espectadores aqui, né, a gente já viu que deu esse valor. Ó, cadê? Eu tenho aqui o valor de 9 mil no estádio B. Se eu pegar a soma dos 2, vai dar 19 mil, como eu já tinha dito para vocês. E a informação que eu tenho aqui do estádio B deu 18 mil. Então, a afirmação foi que superou 1.000 da quantidade do estádio B. Então, como tinha o estádio B 18 mil e a soma aqui que a gente já tinha feito, que deu 19 mil, então a resposta é verdadeira, porque 19 mil e 18 mil, a diferença entre eles é justamente 1.000. Então, a terceira afirmativa, ela é verdadeira. Aí veio a pergunta: as afirmações verdadeiras são... Então, a gente tem aqui a 1 e a 3. Então, a resposta certa, letra B. Se tiverem dúvida, gente, pode estar perguntando aí no chat, viu? A terceira também tem um texto bem grande. A gente vai ficar voltando se precisar, mas dá para entender. Tem a ver com a primeira questão, que é matemática financeira. Como vocês viram, os estudos lá de aplicações, de vários tipos de financiamento, de coisas que vocês fazem em relação à questão da economia também, né, de você juntar um pouco de dinheiro com planejamento financeiro. Então, o texto fala justamente sobre isso, né? O Dia Mundial da Poupança é comemorado todo dia 31 de outubro.
desde 1924, para estimular pessoas de todas as idades a se conscientizarem sobre a importância da poupança e do planejamento financeiro, como uma ferramenta para realização de sonhos e garantia de um futuro tranquilo. Poupar deve ser um exercício contínuo e, por isso, precisa ser praticado de modo consciente e disciplinado, de acordo com as metas pessoais que tenham sido traçadas. Além disso, em situações inesperadas, como desemprego temporário ou problemas de saúde, é importante contar com um patrimônio para se proteger e ter um apoio financeiro. Então, está aí, né, o site de onde foi tirado essa informação, e aí vem para as perguntinhas logo depois. Entre as formas de poupanças existentes, a mais comum no Brasil ainda é a caderneta de poupança. Vocês até fizeram atividades, né, quando estava falando de matemática financeira, opinando justamente sobre isso, né, que é a que mais investida por nós, né, brasileiros, é a caderneta de poupança. Um banco comercial está pagando juros compostos com taxa de 0,5% ao mês para aplicações realizadas na caderneta de poupança. Nilo resolveu depositar uma quantia de 2.000 e deixá-la render durante 4 meses nesse banco. Então, vamos lá. Juros compostos. Você já encontra o valor total, né? Que é juros, você vai encontrar depois que diminuir o capital aliás, o montante pelo capital que você vai encontrar. Então, na forma de juros compostos, você já encontra o total acrescentado com os juros. Então, montante é capital que multiplica 1 mais I elevado a T. O I é a taxa de juros, o T é o tempo. Então, aqui substituindo os valores, 2.000, que multiplica 1 mais, dividindo, né, essa taxa aí, que seria de 0,5%, ou seja, 0,5 dividido por 100, a gente encontra esse valor aqui de 5 milésimos. Somando 1 mais 5 milésimos, vai dar 1 inteiro, né, e 5 milésimos. Elevando a quarta potência, que o tempo, né, que foi deixado lá foi de 4 meses. Então, o resultado foi esse aqui, tá? Então, multiplicando esse resultado por 2.000, você encontra R$ 2.040,30. Logo, o que está sobrando aqui, se a gente fosse perguntar a questão de juros, seria R$ 40,30, né, que está encontrando aí como juros em relação a Rejane, seu microfone ficou mudo. Eu saí da reunião sem querer, no celular. Então, lembrando aqui para vocês, né, que essa multiplicação aqui de 1,005 elevado à quarta potência, significa que tem que multiplicar esse número aqui 4 vezes. Tem outra forma da gente conseguir achar o resultado sem usar a fórmula de montante? Tem, mas aí você vai fazer a cada mês um capital diferenciado. Então, no primeiro mês vai ser o capital de 2.000, você poderia multiplicar pelo 0,05% lá. Depois, você pegaria o resultado que deu
somaria sempre, né, com o anterior aqui, porque o capital dos juros compostos, ele vai mudar todo mês. Ele começou com 2.000, né, e todo mês vai estar em cima de um valor diferente. O montante que Nilo, né, vai receber vencido esse prazo vai ser de aproximadamente esse valor aqui. É aproximadamente porque esse número aqui dessa potência é um valor que é maior do que esse aí. Só que eu coloquei só 7 números depois da vírgula. A próxima também tem a ver com matemática financeira e juros compostos. E aí fala, né, que um capital, na hora que eu coloquei aí o slide, ficou assim, bananado esse valor financeiro aí do capital, gente, mas desconsidera e coloca na cabeça de vocês que isso aí é escrita de 10.000. Foi na hora que eu colei aí, ficou errado. Então aqui o capital é de 10.000, aplicado a uma taxa de 20% ao ano, durante 2 anos. A pergunta é, né, ao final dessa aplicação, o montante em reais acumulado será de... Então, mais rápido para a gente estar resolvendo, né, essa situação é usando a forma de juros compostos também, como tanto a taxa de juro quanto o tempo estão ao ano, não tem transformação para fazer, né? É só você aplicar a fórmula e substituir. Então, 0,2 é o valor correspondente a 20 dividido por 100. É 0,20, 0,2 são números equivalentes. Então, 1 mais 0,2 vai dar 1,2. Ao quadrado, 1,44 vezes 10.000 vai dar um montante de 14.400. Então, vocês viram aí 4, probleminhas, né, que envolvendo matemática financeira. Então, tem o próximo aqui que completa. Breno comprou um computador que custava R$ 1.100. Ele realizou essa compra sem entrada, em 4 prestações mensais iguais. Nessas condições, ele pagará sobre o preço à vista 8,5% de juros simples ao mês. Aí vem a pergunta: qual o valor de cada uma das prestações que Breno irá pagar? Então, a primeira consideração importante que a gente tem que ver é porque usou aqui, ó, a palavra simples. Então, é juros simples. Se é juros simples, a fórmula não é a mesma. Então, vamos lá. Fórmula de juros simples, J é igual CIT, C capital, I taxa, e o T o tempo. Então, 1.100 vezes 8,5% vezes 4. Então, esse resultado vai dar 374. Como eu quero saber o montante, porque isso aí vai estar tendo de juros em cima desse preço à vista, então eu vou ter que somar. O montante é o juro mais o capital. Diferente dos juros compostos, que eu já encontro o montante, aqui eu tenho que fazer a soma. Então, 374 mais 1.100, 1.474. Como a atividade não está perguntando o montante, e sim o valor de cada parcela, e foi dividida em 4 meses, então, dividido esse valor do montante por 4, o resultado é 368,50. Se vocês tiverem dúvida, pode estar perguntando no chat ou abrir o microfone, fiquem à vontade. São matérias que são estudadas, né, ao longo dos anos que vocês já viram, né, não importa se é o primeiro, segundo ou terceiro ano, vocês já viram esses conteúdos no passado aí, bem recente, né, então tá todo mundo lembrando, graças a Deus.
E aí a gente vai dar sequência. Meu amigo Daí, eu vou continuar aqui, você continua com esse slide que eu vou apresentar? Pode ser, Regiane, eu estava com o microfone desligado. Bom, pessoal, estou de volta, né? Beleza. Então. Nós estamos falando das questões Meu microfone. do Enem 2000. Como falei no aulão anterior, né? Nós falamos sobre as questões que mais caem em matemática, o assunto que mais cai em matemática, né? No Enem. Então, né, tem a questão de grandezas, né? Tabelas de gráficos, aritmética, funções, geometria espacial, geometria plana, estatística e probabilidade, né? Então, todos os conteúdos são bastante abordados no Enem. Então, nós vamos trabalhar algumas questões, né, do Enem, só para a gente comentar com vocês, para vocês verem a questão do Enem. Muitas questões do Enem, a leitura se faz muito importante, né? Como eu já frisei, é importante você ler bastante o texto e a interpretação, né? Muitas vezes a pessoa não consegue resolver, muitas vezes pela questão da falta de interpretação, não consegue interpretar o texto corretamente, ou então porque falta o conhecimento básico, né? Mas vamos lá. O Brasil é um país com uma vantagem econômica clara no terreno dos recursos naturais. Dispõe de uma das maiores áreas com vocação agrícola do mundo. Especialistas calculam que dos 853 milhões de hectares do país, as cidades, as reservas indígenas e as áreas de preservação, incluindo florestas e mananciais, cubram por volta de 140 milhões de hectares. Então, aí continuando, aproximadamente 280 milhões se destinam à agropecuária, 200 milhões às pastagens e 80 milhões para a agricultura, somadas às lavouras anuais e as perenes, como o café e a fruticultura. Então, aí você tem as informações. Aí vem a pergunta. De acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente à área utilizada para a agricultura em relação à área do território brasileiro é mais próximo, aí no caso, de 32,8, aí vem as opções, né? Então, Então, olha só, uma das coisas que a gente tem que fazer, você vai no enunciado, leia, quando você estiver fazendo Enem, isso é uma dica, né, para quem faz Enem, você ler o enunciado e já procurando saber o que o avaliador está querendo, né? Então, no caso aqui, ele está querendo saber qual o percentual da área utilizada para agricultura em relação ao território. Então, nós vamos passar para a resolução aqui, né, para nós vermos como chegou nessa aproximação de 8,4. O território nacional, como está falando lá no enunciado, é de 853 milhões de hectares. O de agrícola, né, lá fala de agropecuária, a gente pode confundir, né, que está falando de 200 mil, mas aqui está falando de agricultura. Então, a agrícola é de 80 milhões de hectares. E sabe que percentual é parte sobre o todo. Quem estava com dúvidas tem dúvidas sobre porcentagem, hoje teve uma aula do professor Lucas, é muito engraçado. Ele dá aula para o sexto ao nono ano, né, no Se Liga. Então, se você tiver acesso, buscar no Se Liga, você vai ver uma aula sobre porcentagem lá, ele ensinando para você revisar essa questão de porcentagem, né? Então, porcentagem é a parte sobre o todo. Então, você vai ter 80 milhões de hectares sobre 153 milhões, que dá aproximadamente 0,0938, ou seja, 9,38, que é aproximadamente 9,4% do território nacional usado para a agricultura, que é a resposta à opção D.
Então, tem várias informações, toda a prova do Enem é assim, você tem muita informação, mas você tem que buscar extrair dessa informação, já ler o enunciado, né, buscando já o que o avaliador deseja, né? Olha só, essa aqui foi a prova do Enem 2018, né? A questão 174, a avaliação azul. Bom, se tiverem alguma pergunta, quem está aí presente agora na aula pode falar, tá? Usando a capacidade máxima de carga do caminhão de uma loja de materiais de construção, é possível levar 60 sacos de cimento, ou 90 sacos de cal, ou 120 latas de areia. Então, só pode levar isso aqui, ou isso, ou isso. Se a pessoa comprar 60 sacos de cimento, não tem como levar o cal, nem como levar areia. Da mesma forma, se ele comprar a capacidade de 90 sacos de cal, não tem como levar areia nem o cimento. No pedido do cliente, foi solicitada a entrega de 15 sacos de cimento, 30 sacos de cal e uma quantidade de lata de areia que fosse possível transportar, atingindo a capacidade máxima de carga do caminhão. Então, nessas condições, qual a quantidade máxima de areia que poderão ser enviadas ao cliente? Então, as opções: 30 latas, 40 latas, 50 latas, 80 latas ou 90 latas. Analisando o problema, nós temos o seguinte: se o cliente ele pediu 15 sacos de cimento, 15 sacos de cimento representa o quê? Um quarto da capacidade do caminhão, né? Os 15 sacos, a capacidade do caminhão são 60 sacos de cimento, ou 90 de cal, ou 120 latas de areia. Então, 15 sacos de cimento é um quarto da capacidade. 30 sacos de cimento de cal é um terço da capacidade. E as latas de areia são X latas de areia, né? Então, você vai ter um inteiro, que é a capacidade, menos um quarto do inteiro, menos um terço do inteiro. Então, se a gente for observar essa questão é uma questão somente de aplicação do conhecimento de frações, né? Frações que é um bicho de muitas cabeças para muitos, né? Mas só aplicando a questão do conhecimentozinho de frações. Mais uma vez, eu recomendo, né? Se você tem dificuldade com frações, busca vídeo no YouTube, o Se Liga lá, o professor Lucas está dando as aulas interessantes para as crianças, e que serve para a gente, né? Serve para os adultos também, aqueles que estão com dificuldade na questão de frações ou a matemática básica, né? Então, aqui, fazendo essas continhas aqui, tira o mínimo múltiplo comum, né? Que é 12, e aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, faz aquelas continhas todas, aí você vai chegar em 5 dozeavos. E 5 dozeavos de 120 latas, você vai fazer o quê? Faz as continhas, né? Multiplica por 5, 120 por 5 vai dar, e divide o resultado por 12, 600 por 12 vai dar 50 latas de areia. Para quem não sabe, as lojas de materiais de construção, em qualquer lugar, as lojas de materiais de construção, né? Elas trabalham a questão de medida de areia, pedra, tudo, eles trabalham a questão de latas, né? E 50 latas de areia corresponde a 1 metro cúbico. Então, se você comprar 1 metro cúbico, você está comprando 1 metro cúbico de areia, você está comprando 50 latas de areia. Se você comprar 50 latas de areia, obviamente, é que você está levando 1 metro cúbico de areia. Então, eles têm... Essa medida de capacidade é muito utilizada nas lojas de materiais de construção, né? A questão da lata. Bom, próxima questão, né? O Enem 2018 ainda, prova azul, questão 179. Essa é uma questão basicamente de análise de gráfico, né? Tem o gráfico, né, da questão, e aí nós vamos fazer essa análise do gráfico. Então, na intenção de ampliar suas fatias de mercado, as operadoras de telefonia apresentam diferentes planos e promoções. Um operador oferece 3 diferentes planos baseados na quantidade de minutos utilizados mensalmente, apresentados no gráfico. Aí nós vamos ver o gráfico daqui a pouquinho.
Um casal foi à loja da operadora para comprar 2 celulares, um para a esposa e outro para o marido. Ela utiliza o telefone, em média, 30 minutos por mês, enquanto ele, em média, 90 minutos por mês. Isso é uma falácia, é mais um lá. Aqui nós temos o gráfico, as operadoras, o plano A. O plano A, essa linha contínua aqui, começa mais ou menos em 16, 17 e vai... Tá, esse aqui é o plano A, essa linha toda preenchida aqui. Bom, o plano B é esse com os tracejados aqui mais grossinhos, traços mais grossos, né? E o plano C são pontinhos, são vários pontinhos. E a interseção desses planos, né, todos esses planos, eles se intersectam, né, em 50 minutos. Qualquer um deles, quem usar 50 minutos vai pagar R$60 por mês. Independente do plano A, B ou C, você vai pagar R$60 por mês, né, se usar 50 minutos. E a gente vai analisar o quê? Olha só, o marido, ele usa 50... Só analisar, a gente vai analisar em função do eixo Y, do tempo, do eixo X em relação ao tempo, né? Então, a esposa consome, né, lá 30 minutos, tá? 30 minutos. Então, se a gente observar aqui, se ela usar 30 minutos no plano A, ela vai pagar cerca de R$45. Se ela usar no plano C, ou melhor, o plano B, ela vai pagar mais que 45. Então, um ano para ela, o plano A é mais vantajoso que o B. Porém, o plano C, aqui, é o mais vantajoso para ela. Então, olha só, se eu já analisei que o plano C é mais vantajoso, então, posso excluir essa letra D, né? Ainda não posso excluir essa nem essa, porque eu vou ter que analisar o caso do plano para o esposo. O esposo usa 90 minutos. Então, 90 minutos é a simples análise de gráfico, tá, pessoal? E é coisa que você leva menos de 1 minuto. Para cada questão do Enem, vocês têm, em média, 3 minutos. Então, se você leva menos de 1 minuto para essa questão, já é um grande ganho que você pode usar os 2 minutos restantes para uma outra questão. Mais difícil, né? Então, a gente tem o seguinte, 90 minutos, olha só, a interseção de 90 minutos. O melhor plano para 90 minutos é o plano B. O menor valor. Olha só, não precisa nem fazer conta nem nada, é só observar mesmo. O menor valor é o plano B. Então, a opção verdadeira, a opção aqui no caso seria a letra E, o plano C para a esposa e o plano B para o marido. Bom, essas questões estão na apresentação, eu vou fazer uma outra apresentação aqui agora, né? São 2 questões que eu peguei do Enem de 2019, né? 2 questões do Enem de 2019, tá? São 2 questões bem simples também. Uma de análise combinatória e outra de... essa análise combinatória, outra de notação científica. Então, vamos lá. Enem 2019, a questão 137 da prova amarela. Então, olha só. A questão fala assim, olha, em uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando sua locomotiva e 12 vagões, ordenados crescentemente segundo as suas numerações, conforme ilustrado na figura aqui, de 1 até 12 vagões. Aí, o que o examinador quer? De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que pode ser montados por essa empresa
é dada por. Aí você tem as combinações, tá? Aí você tem as opções de combinação. Bem, aí nós temos letra A, letra B, né, letra C, letra D, letra E, letra D e letra E. Bom, aqui a fórmula de todas elas estão trabalhando em combinação, né? Eu coloquei a expressão de combinação aqui, é n fatorial sobre p vezes p fatorial sobre n menos p fatorial. Daí nós temos o seguinte. Analisando essa questão, pessoal, nós já sabemos que se trata de uma combinação, né? E a gente tem aqui, se eu tenho ordenado aqui, se eu pintar o vagão 1, 2, 4 e 5 de vermelho, na cor vermelha, ou pintar 4, 5, 2, 1 na cor vermelha, não vai me alterar em nada. Né? Então, já sei que a forma que eu escolhi para colorir esses 4 vagões na cor vermelha não altera. Tá? Se eu pintar o 12, 1, 12, 8, 5, ou mudar essa ordem, não vai alterar em nada. Então, eu tenho uma questão de combinação mesmo. Tá? E daí, agora, nós vamos fazer o quê? De quantas, aqui não está querendo saber o valor, a quantidade, mas sim como resolver, né? A expressão que nos dá a resolução disso aqui. Bem, uma coisa que nós estamos vendo no enunciado, que o enunciado nos dá, é que os vagões são pintados. 4 são pintados na cor vermelha, 3, 2 e 2 na cor amarela. O trem é montado, tal, e ordenado segundo as suas numerações. Agora eu quero saber a quantidade de trens que pode ser pintado no caso aqui. Então, eu vou pintar 4 vagões de vermelho, e 4, ou melhor, 3 de azul, e 3 de verde, e 2 na cor amarela. Então, aqui a gente, mais uma vez, observa a conjunção E aparecendo. Se aparecer um E, como eu falei na questão, falei anteriormente, né, nós temos uma multiplicação. Então, a letra B e a letra D, eu já posso excluir de cara. Tanto a letra B quanto a letra D, já posso excluir. Então, fico com a letra, para analisar a letra A letra C ou a letra E. Tá certo? Então, olha só. Vamos ver. Para eu pintar, eu tenho, para escolher a primeira cor, são 4 vagões de vermelho. Então, eu tenho combinação de 4 elementos, tomado 12 elementos, tomado 4 a 4. Então, essa aqui é uma outra maneira de nós representarmos. Eu tenho 12 tomado 4 a 4. Bom, daí vai me sobrar quantos vagões? Vai me sobrar 8 vagões para pintar. E eu vou usar a cor azul. Eu posso escolher quantos vagões? 3 vagões dentre 8. Então, tem 8 tomado 3 a 3. Pintado esses 3 vagões, me sobram quantos vagões? 5. E eu vou pintar a cor verde. Eu tenho que escolher 3 vagões para a cor verde. Então, 5 tomado 3 a 3. E, por último, obviamente, vai sobrar 2 vagões tomados 2 a 2. Essa combinação aqui dá 1, tá? Mas aqui não interessa muito essa questão do 1, que aqui não está querendo resultado. Então, a nossa resposta correta é a letra E. Tá? Então, essa é uma questão do Enem 2019, a prova é a questão 137. Bom, vamos para outra questão, e a última questão que eu vou falar do Enem. Né? Essa questão também 2019, prova amarela, questão 144. A gripe é uma infecção respiratória que ajuda, ou a gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza.
Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das nossas vias respiratórias, incluindo os pulmões. Como já falei, né, são informações que são trazidas no Enem, né, informações técnicas, biologia e tudo mais, mas o que nos importa é isso aqui, ó. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros, tá? Então, em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é. Aí aqui ficou fácil para a gente analisar. Por quê? Todas as opções, né? Fácil nem tanto também, né? Porque a gente não tem nada para descartar aqui, mas também não tem nada para confundir, tá? Então, você tem aqui, notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza. Você tem as 5 opções. Então, aqui a gente tem alguns macetezinhos para resolver. Por exemplo, a gente pode verificar assim, olha, eu tenho 4 zeros, né? Começa com 0, tenho 4 zeros, vai ser negativo. Já sei que vai ser negativo. E aí você já tem menos 4. Facilita bastante. Ou então a gente pode analisar o seguinte, a vírgula está aqui, tá? E a vírgula, ela vai pular para cá, já que está 1,1. Todos os casos facilitou, né? O fato está tudo 1,1. Ela vai vir para cá. Quantos casos decimais ela deslocou? Então, 4 casos decimais, então o resultado vai ser aqui a letra 10. Uma informação que a gente precisa saber é que, na notação científica, esse valor aqui, esse A, que seria o meu 1,1, tá? Ele é um número maior que 0 e menor que 10. É um número compreendido entre 0 e 10. Tá? Ele não pode ser nem igual a 0, nem igual a 10. Então, por isso a gente vai ter essa resolução aqui, no caso, 1,1 vezes 10 elevado a menos 4. Outra questãozinha muito simples, né, do Enem, que você gastaria pouco tempo, se tiver o conhecimento necessário. Muitas vezes fala gastar pouco tempo, mas não tem o conhecimento necessário, e aí você garra numa questão que é simples e tranquila. Beleza, pessoal? Bom, aqui eu terminei essa apresentação, né, das questões do Enem que nós selecionamos, né, e, assim, o Enem requer de vocês muita atenção, né, aluno de primeiro ano, é bom preparar-se para o Enem, é bom fazer o Enem, né, a gente fala que o Enem, ela, antes de tudo, é uma prova de resistência, né, é uma prova que vai testar seu conhecimento, mas também vai testar sua habilidade de concentração, vai testar sua persistência, vai testar sua resistência física e mental. Então, quem tiver melhor preparado fisicamente, mentalmente, e com conhecimento, né, intelectualmente, no caso, vai se dar bem no Enem, tá? Então, aluno do segundo ano, eu tenho certeza que alguns já se inscreveram para fazer o Enem esse ano. Né? O aluno do primeiro ano que não se inscreveu esse ano, se inscreva no ano que vem. Aluno do nono ano que vai estar no primeiro ano no ano que vem, se inscreva para poder fazer o Enem, né? Que você vai testar suas habilidades, tanto física quanto mental e intelectual. Tá bom? Gente, Charles colocou lá no chat o link para vocês acessarem e assinar a presença. Só tem uma resposta, só a Salete respondeu. E precisamos que vocês assinem, por favor. E, ao mesmo tempo, agradeço a todos vocês, né? Mesmo sendo poucos aí. Continuar até o final, então, muito obrigada pela presença de vocês. Estou aguardando agora que vocês assinem a lista e se tiver alguma dúvida,
estamos à disposição, tanto lá no Google Sala de Aula, nos grupos da sala, né? Conexão Escola, que a gente está sentindo falta, que a gente está assim, perdidinho assim, sem vocês. Então, usem e abusem, né, de todos os artifícios que vocês têm aí para aprender. E nós estamos para auxiliar vocês. Só reiterando aí o que a Regiane falou, né, o Conexão Escola também, o aplicativo, a gente está lá, né, atendendo vocês no nosso horário de aula. Então, entrem, procurem, tirem as dúvidas por lá também, tá? E nós estamos à disposição. Bom, pessoal, muito obrigado. Boa noite a todos. Nosso colega professor Lúcio entrou aí para apreciar o aulão dos colegas de matemática, né? A professora Neide vai falar para se despedir. Eu gostaria de agradecer esses alunos que estão aí, né? Que eu acredito que foi para eles um bom aproveito, né? Que, igual eu falei, qualquer detalhe que você pega numa aula de matemática é um grande ganho, tá? Que se eles tiverem dúvida, pode estar procurando a gente, né? Todos já têm nosso celular mesmo, pode estar entrando nos grupos das escolas e estar pedindo alguma dica ou tirando alguma dúvida, mesmo que não seja do aulão, eles podem estar pedindo a gente alguma orientação sobre o Enem ou qualquer outra questão de matemática, tá? E, mais uma vez, muito obrigada a todos. Boa noite. Bom, pessoal, então boa noite para vocês, bom descanso. Preencham um formulário, tá? De presença. E as PEUBs, né, para os meninos que estão aí ainda, as PEUBs estão disponibilizando lá um formulário sobre avaliação diagnóstica. Eu vou pedir vocês para que vocês respondam, tá bom? E amanhã tem aulão de novo às 18 horas com os professores de linguagens, tá? Professor de Educação Física, Tarcísio, Giovana, e professor de Arte, Andressa. Os temas são bem interessantes. Falando aí sobre anabolizante, esteroide, né, essas coisas aí. E aí na área de arte também, a Andressa vai estar dando uma mega aula para vocês. Muito obrigado, professores, alunos. Boa noite, bom descanso para todos. Boa noite. Boa noite.